e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as minhas previsões e análises para a volta dessa temporada regular da NBA para os times da Conferência Leste. Então, bora lá! De acordo com as regras da NBA, agora para essa temporada regular na bolha lá na Disney, foram selecionados 9 times da Conferência Leste. E a gente vai falar a ordem, a sequência dessa análise, vai ser do primeiro até o 9º time. E no final do vídeo também eu vou falar quais são as minhas apostas para a ida para os playoffs, quem vai enfrentar quem, principalmente na primeira rodada. Então, bora lá para a lista. E o primeiro colocado da Conferência Leste, não só da Leste, como da NBA em geral, o time com melhor eficiência, tiveram só 12 derrotas essa temporada, é o Milwaukee Bucks, que já tá também com uma vaga nos playoffs garantidaço. E o Milwaukee, além de ter um time muito bom, com o que para mim é o MVP da temporada, que é o Antetokounmpo, o George Hill, o Chris Middleton e vários outros jogadores muito bons, eles estão muito entrosados, porque não é a primeira temporada que eles estão juntos. E fora isso, se tem um time que vai usar esses 8 jogos da temporada só para entrar ritmo de jogo, entrosamento e tudo mais, é o Milwaukee Bucks, porque eles estão muito isolados em primeiro lugar. Eles estão 6 derrotas na frente do segundo colocado, que é o Toronto Raptors. E como tem 8 jogos, então eles vão usar literalmente para entrar com tudo nos playoffs. Um dos 8 jogos do Bucks vai ser um confronto direto com o Toronto Raptors, mas mesmo assim, para mim eles ficam em primeiro, mantendo essa posição com facilidade. No momento que eu estou gravando esse vídeo, que é no dia 1º de agosto, já aconteceu o primeiro jogo do Bucks na volta da temporada e ele ganhou do Boston Celtics. Então confirma mais ainda o que eu já achava, vão ficar em primeiro. E o segundo colocado, e já também classificado com uma vaga garantida nos playoffs, é o Toronto Raptors, que é o atual campeão da NBA. E o Toronto manteve praticamente a base do título, só o Kawhi Leonard, não é só, que foi o MVP das finais e era o melhor jogador do time, mudou, foi pro Los Angeles Clippers. E mesmo assim, o Nick Nurse, por isso que no vídeo que eu fiz sobre os prêmios da temporada, eu falei que o Nick Nurse merece ser o técnico do ano. Porque o que ele está fazendo nesse time é inacreditável. Se você comparar a temporada de 2019 com 2020, a performance está melhor do Raptors. E o Raptors não teve nenhuma contratação do mesmo nível do Kawhi depois que ele saiu. Então isso mostra mais ainda o trabalho do time como um conjunto e do Nick Nurse como técnico, sem dúvida. Fora que o Marc Gasol pegou a mesma dieta do Jokic do Denver e tá fininho agora. A situação do Raptors, já adiantando, para mim eles continuam em segundo lugar, porque eles estão 6 derrotas atrás do primeiro colocado, que é o Milwaukee, então praticamente impossível tirar essa posição. E dos que estão abaixo, eles estão 3 derrotas na frente do Boston, que está em terceiro, e 6 na frente do Miami, que está em quarto. Então, muito difícil. E o Boston já perdeu o primeiro jogo para o Milwaukee. Então, para mim, é mais nítido ainda que o Toronto mantém essa segunda posição, até com uma certa facilidade. E eles vão ter confrontos diretos nesses 8 jogos da temporada com o Boston e com o Milwaukee Bucks. E o terceiro colocado, e também já classificado para os playoffs, é o Boston Celtics, que tá numa situação boa ali para pegar segundo colocado do Raptors, como eu comentei. Ele tá 3 derrotas atrás do Raptors, que está em segundo. Ele tá 3 derrotas do Miami, que está em quarto, e 5 derrotas do Pacers, que está lá em quinto. Ainda mais agora, com a volta do Kemba Walker pro time, e o Jason Tatum jogando muito, o time pode arrancar essa segunda vaga do Toronto. Se bem que ontem, como eu falei, estou gravando esse vídeo no dia 1º de agosto, ontem o Boston perdeu para o Milwaukee, e o Jason Tatum não jogou nada. Ele teve um aproveitamento de arremesso, ele acertou 2 de 18 arremessos. Mas eu acredito que foi um dia ruim, porque o Jason Tatum joga muito. Foi só um dia ruim dele, ele deve voltar melhor aí. E eu acredito que o Boston mantém essa terceira posição na Conferência Leste. E dos 8 jogos aí do Boston, eles têm confrontos diretos com o Toronto, que está em segundo, e com o Miami, que está em quarto. E o quarto colocado, e também já classificado para os playoffs, é o Miami Heat, que está numa situação um pouco mais complicada aí que os outros. Ele está 3 derrotas atrás do Boston, que está em terceiro,
só que ele tá só a 2 derrotas de diferença para o quinto e para o sexto colocado, que é o Indiana Pacers e o Philadelphia. Então a situação do Miami está bem complicada. O Miami é literalmente, né, aquele time de equipe, vamos dizer assim. É meio redundante falar isso até, mas é um time que joga em conjunto. Não tem jogadores que são muito diferenciados. Por exemplo, o LeBron no Lakers, o Kawhi no Clippers e o Antetokounmpo até no Bucks. Tem outros jogadores bons, é óbvio, mas são jogadores muito diferenciados. No Miami não acontece isso. Os únicos jogadores ali que a gente pode falar que é diferente é o Jimmy Butler, que também nem se compara a essas outras estrelas, mas é um jogador que cumpre seu papel e joga muito bem. Tem o Iguodala, tem o Ben Adebayo, tem o Derrick Jones Jr. e vários outros jogadores novos. Então o conjunto do Miami é muito legal. Apesar de que nesses amistosos aí que a gente teve na NBA, o Tyler Hero, que é um jogador muito bom, não jogou quase nada. Então eu quero acreditar que foi só um período ali e agora para essa volta, hoje até ele vai ter o primeiro jogo do Miami contra o Denver, eu quero acreditar que foi só jogos ruins do Tyler Hero, vamos dizer assim. E o Miami, nesses 8 jogos da temporada, apesar dessa situação complicada, eles vão ter confrontos diretos com o Boston, que está em terceiro colocado, e vão ter 2 jogos contra o Indiana Pacers, que está em quinto, que vai ser o 6º jogo e o último jogo desses 8. Então o Miami depende assim, praticamente só dele para garantir essa 4ª posição, que é o que eu acredito. Eu acho que o Miami vai continuar nessa 4ª posição aí na classificação para os playoffs. E o 5º colocado, e também já com uma vaga garantida nos playoffs, é o Indiana Pacers, que se o Miami está numa situação complicada que eu comentei, o Indiana Pacers está pior ainda. Apesar deles estarem 2 derrotas atrás do Miami, que está em 4º, eles estão empatados ali praticamente com o Philadelphia. Então o Indiana em 5º, o Philadelphia está em 6º. O mesmo número de derrotas eles estão. Então a situação é mais complicada ainda. Um jogo, uma derrota que eles têm nesses 8 jogos já mudam essas posições. Tem a questão também do Victor Oladipo, que é a estrela aí do time do Pacers, a gente pode dizer assim, que ele falou que não ia na bolha, aí depois ele falou que ia jogar, depois ele falou que não ia, aí no fim ele foi. Ele acabou indo, então, ainda bem pro time do Pacers, que é o principal jogador. Então, o Victor Oladipo foi, ele vai jogar, então, menos mal. E, além de tudo, o Pacers ainda tem um confronto direto com o Philadelphia nesses 8 jogos. E, como eu comentei, 2 jogos contra o Miami. E, por isso, eu acredito que o Pacers não fica na 5ª posição. Ele vai cair para 6º e o Philadelphia vai tomar essa 5ª posição deles. E o 6º colocado, e também já com uma vaga garantida nos playoffs, é o Philadelphia, que, como eu comentei, está empatado na pontuação ali nos jogos vitórias e derrotas com o Pacers. E eu acredito que pelo time, pelo contexto, tem muito mais jogadores, entrosamento e tudo mais. Jogadores, eu digo, melhores se você olhar 1 a 1 que o Pacers. Eu acredito que o Philadelphia vai terminar na 5ª posição, então melhorando uma posição do que ele está começando agora. A única coisa que me deixa um pouco de dúvida com o Philadelphia, o técnico do Philadelphia deu uma louca ali, vamos dizer assim, e ele mudou a posição do Ben Simmons. O Ben Simmons jogou de armador praticamente a temporada toda e até o tempo dele no Philadelphia. E agora ele resolveu arriscar, na verdade, né? Mudar o Ben Simmons de armador para ala pivô. Ou seja, o Al Horford foi pro banco e o garrafão agora fica com o Ben Simmons e o Embiid. E o Shake Milton que vai ser o armador. É uma estratégia meio arriscada, mas se der certo, vai ser um golaço, vamos dizer assim, né? E eu digo perigoso porque tudo na NBA é entrosamento, porque é um time, né? Então tudo depende do entrosamento dos jogadores. E mudar um jogador de uma posição tão bruscamente, assim, de armador para ala pivô, é muito diferente pro entrosamento do time. E colocar um armador ainda, que é o Shake Milton, que não tem entrosamento de titular, é complicado. Então esse é meu medo, o entrosamento, como que o Philadelphia vai jogar nesse novo formato. E o Philadelphia só tem um confronto direto com o Indiana Pacers, que eu comentei que está em 5º. Mas mesmo assim, mesmo com toda essa questão do entrosamento, acredito que o Philadelphia sobe uma posição e fica em 5º lugar. E o 7º colocado é o Brooklyn Nets, que está numa situação complicada, tá zicado o Brooklyn Nets.
ele tá a 8 derrotas do quinto e do sexto colocado, que é o Pacers e o Philadelphia, então praticamente impossível ele avançar da sétima posição, e ele só tá uma derrota na frente do oitavo colocado, que é o Orlando Magic. Fora que não vai jogar esse final de temporada pelo Brooklyn só o Kyrie Irving, Kevin Durant, DeAndre Jordan e Wilson Chandler. E por isso o time precisava de alguns reforços. E aí o Brooklyn contratou o Michael Beasley, que também pegou Covid e não vai jogar esse final de temporada, zicado mais ainda. E aí ele contratou o Jamal Crawford, que é um ótimo jogador, sem dúvida nenhuma, só que tá com 40 anos, que, já falando, é a grande estrela aí desse time para volta. Então, que zica, tá tudo zicado o Brooklyn. E a minha aposta é que, obviamente, o Brooklyn não fica em sétimo colocado, ele vai cair para oitavo e o Orlando vai passar para sétimo, mesmo porque, né? Olha só o contexto que o Brooklyn tá e o foco do Brooklyn em 2021, quando todos esses jogadores vão voltar a jogar e tudo mais. Eles nem estão olhando muito essa temporada. E se o Brooklyn vacilar muito, capaz dele ir para oitavo e ainda jogar o play-in com o Wizards e perder ainda. Então, mas eu acredito que ele fique em oitavo mesmo assim. Os confrontos diretos ali do Brooklyn eles vão jogar um jogo contra o Washington Wizards e um jogo contra o Orlando. Inclusive, esse jogo contra o Orlando já aconteceu e o Brooklyn já perdeu por Orlando, garantindo mais ainda o que eu já acreditava. E o oitavo colocado é o Orlando Magic, que está numa situação confortável até. Porque eles estão uma derrota atrás do Brooklyn Nets, que está em sétimo, só que eles estão a 5 na frente do Washington Wizards, que está em nono. Então, como são 8 jogos, o Orlando vai para cima de tirar a posição do Nets para pegar um adversário ali nos playoffs um pouco menos difícil, não é nem mais fácil. Tanto que o Orlando, como eu comentei, já teve o seu confronto direto contra o Nets e já ganhou. Então eu acredito que o Orlando termina na sétima posição e o Brooklyn cai para o oitavo. E o nono e último colocado é o Washington Wizards, que tá sem o John Wall, sem o Bradley Beal e sem o Bertans. Estão a 6 derrotas atrás do Brooklyn e 5 do Orlando. Então, assim, vai ser bem difícil o Washington chegar próximo ali. Talvez eles joguem um play-in com o Brooklyn e talvez até ganhem. Mas, assim, tá complicado fazer uma aposta num play-in entre Nets e Washington, porque tá complicado a situação dos dois times. Eu digo de jogadores e tudo. Mas eu ainda acredito que mesmo nessa situação, o Nets aí se classifica em oitavo e o Washington acaba sendo eliminado. E agora, fechando o vídeo, eu vou falar como, na minha opinião, e as minhas apostas, para como vai ser o formato ali, né, a árvore dos playoffs que a gente chama, qual vão ser os primeiros confrontos. E o primeiro confronto dos playoffs vai ser o primeiro colocado contra o oitavo, que vai ser o Milwaukee Bucks contra o Brooklyn Nets. O segundo confronto é o Raptors, que está em segundo, contra o Orlando, que vai terminar em sétimo para mim. O terceiro confronto é o terceiro colocado Boston contra o sexto colocado Indiana Pacers. E o quarto e último confronto para mim são os quarto e quinto colocado, que é o Miami Heat e o Philadelphia. E fechando, né, o Washington Wizards seria eliminado nessas minhas apostas. Então é isso, galera. Dê um like se gostou do vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito para receber cada vez mais conteúdos aqui do canal sobre basquete e deixe um comentário aqui o que achou do vídeo. Então é isso, valeu, falou!